Olá, meu nome é Beatriz Moreira e hoje estarei apresentando meu relatório final do PIBIC sobre o perfil epidemiológico da infecção primária da corrente sanguínea em neonatos, orientada pela professora doutora Paula Regina. Bom, a infecção primária da corrente sanguínea é um tipo de infecção relacionada à assistência à saúde que irá aparecer 48 horas após a inserção de dispositivo invasivo e é confirmada em laboratório ou identificada clinicamente segundo os parâmetros da Anvisa. A IPCS ela tem uma prevalência bastante variável por conta das diferentes terminologias que tem na literatura e pode variar entre 1,2% a 24% de incidência. O catéter central de inserção periférica é utilizado quando há necessidade de manter acesso venoso prolongado, de infundir drogas vesicantes, no uso de terapia nutricional parenteral ou para uso de soluções de alta osmolaridade, e ele é o grande foco do nosso estudo. O estudo foi descritivo de abordagem quantitativa e retrospectiva. O cenário foi uma UTIM de um hospital público do Distrito Federal e foi selecionado todos os pacientes dessa UTIM que tiveram o diagnóstico de IPCS realizado pela Acessiras do hospital no período entre 2018 a 2021. E a coleta de dados foi por meio de acesso à gestão de prontuários eletrônicos e ao serviço de arquivo de prontuários físicos. Dos resultados, foram coletados 19 prontuários, mas de diagnóstico de IPCS foram 20. A idade gestacional variou entre 30,5%, teve uma média de 30,5 semanas. O sexo prevaleceu o sexo feminino, com 57,9%. A maior prevalência de peso ao nascer foi entre 1.000 e 1.499 gramas. Quase metade dos neonatos tinham o diagnóstico de prematuridade, com 47,3%. Do diagnóstico médico, a maior prevalência foi desconforto respiratório e muito baixo peso. O tempo de uso de PIC variou entre 8 e 32 dias, com uma média de 16,3 dias. 90% dessas IPCS foram confirmadas laboratorialmente, e dos desfechos houve uma igualdade entre alta e transferência para um outro hospital, com 42,1%. Sabe-se que os diagnósticos muito baixo peso e desconforto respiratório tiveram uma grande correlação com a prematuridade, ou seja, a IPCS ocorreu por conta de uma imaturidade do sistema do neonato. O sistema imune ainda é muito incipiente, ainda está em desenvolvimento e expõe a infecções junto com o ambiente hospitalar. A prematuridade do sistema gastrointestinal vai demandar o uso de nutrição parenteral. A rede venosa é muito frágil, então pode não comportar múltiplas punções. E, por volta do 8º mês, dependendo da prematuridade desse neonato, ele não vai ter uma produção de surfactante pulmonar muito eficaz, o que pode causar intercorrências no âmbito pulmonar. Isso tudo mostra que esses diagnósticos estão relacionados com o perfil de neonato que é elegível para a passagem desse catéter. A retirada ou a troca de catéter não tem um período ótimo, digamos assim, e o tempo de permanência variou entre 8 e 32 dias, o que revela que o tempo de uso ele pode ter contribuído para a infecção, mas não está diretamente relacionado. Mas sabe-se em estudo na China que com o passar dos dias, esse risco ele vai aumentando a porcentagem. Dos desfechos clínicos, a IPCS, na sua grande maioria, cursou em bons prognósticos, com quase metade dos pacientes tendo alta ou melhora clínica, mas aproximadamente 40% foi transferido para um outro hospital e 15% evoluíram para óbito, o que torna uma limitação do estudo para saber o total de óbitos que ocorreram e de maus prognósticos. E, por fim, a infecção de corrente sanguínea ela acontece por causas multifatoriais, mas os riscos eles podem ser atenuados se conhecidos. Percebe-se que a imaturidade do organismo neonatal ela vai ser um fator de predisposição e de aumento de risco de infecção associado ao ambiente de internação. E antes mesmo de instalação de uma infecção, saber os preditores pode auxiliar no processo de trabalho para estabelecer protocolos, treinamentos e técnicas que visam a segurança do paciente para manter os dispositivos intravenosos. Essas são as referências e muito obrigada.